Irmãos, terminar essa primeira parte do capítulo 2 de Ageu. Nós já aprendemos várias lições com Ageu e hoje nós vamos terminar essa primeira parte do capítulo 2. Que na realidade nós a dividimos em duas partes, né? É um bloco só, é um módulo só, mas nós a dividimos em duas partes. Versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Os irmãos podem olhar que aos três últimos versículos, o pregador, profeta Ageu, ele faz questão de dizer quem é que está autorizando-o a anunciar essa mensagem. Quem é que está por trás de todos esses acontecimentos? Quem é que vai gerar essas realidades para que o povo possa usufruir dessas promessas? Quem é que referenda essas palavras para que o povo possa guardar no coração como verdade absoluta? Então aí nós vimos todos os versículos dizendo, diz o Senhor dos Exércitos, verso 7. Verso 8, diz o Senhor dos Exércitos. Verso 9, duas vezes ele fala que a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então ele está referendando essa palavra com aquele que traz a força para cumprir, para produzir, para criar todas essas realidades. Nós já aprendemos quarta-feira retrasada, porque a passada eu não estava aqui, que a glória do templo não estava nos ornamentos do templo. A glória do templo não estava propriamente no templo, mas a glória do templo era exatamente a presença de Deus em Cristo Jesus. Então esta era a maior glória. Agora só que combinando, atrelado a essa glória do templo, a essa presença do Deus eterno no templo, que nós vimos isto várias vezes, quando Jesus estava com 12 anos, ele visita o templo, discute com os doutores, ensina, fala dos negócios do Pai, não é? Mas antes disso ele foi quando pequenininho. Ele foi para ser apresentado como todo judeu ao 8º dia. E aí nós vimos Simeão tomando-o pelos braços e dizendo que a salvação e a glória do povo de Israel estava nos seus braços. Que ele poderia morrer porque ele já havia visto a salvação. Então estas realidades vão dando um ensino. Não adianta nós termos cadeiras confortáveis, ar-condicionado, um templo bonito, se a presença desse Deus maravilhoso não estiver aqui, nós não temos a glória de Deus. Podemos ter um salão de eventos, um salão onde pessoas reúnem, mas a glória de Deus, no lugar onde esse Deus precisa ser adorado, precisa da presença desse Deus. Então a lição preciosa que nós aprendemos anteriormente foi esta. Não há glória de Deus sem a presença de Deus. Não há. Então Deus disse, olha, minha glória encherá. Por que maior? Porque não seria
é uma presença palpável de Deus. Shekinah de Deus era um momento, era um brilho intenso, era uma sensação de a presença, de a santidade de Deus. Mas aqui no segundo templo, o Deus poderia ser apalpado. As pessoas nesse templo viram a ira de Deus ao vivo. A gente fala de ira de Deus e a maioria de nós não tememos muito. Porque parece que é uma ira que está distante. Mas aqueles cambistas lá no templo pegaram e sentiram o chicotado das mãos de Deus pelo Filho de Deus, né? E as repreensões, os ensinos saindo da boca de Jesus como realidades do próprio Deus. Então Jesus, desde pequenininho, esteve no templo, lá ensinou no templo, lá participou dos cultos no templo. Várias vezes nos evangelhos nos mostra que ele foi ao templo, que ele desceu ao templo, ele ensinou os seus discípulos a ir ao templo. Então, a presença de Jesus que foi a glória. Mas agora no finalzinho, associado a esta glória, nós temos que ele promete que neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui nós precisamos de dar uma definida com relação a isso. Primeiro, ele não está falando de paz temporal. Porque Judá estava em paz. A Pérsia havia assumido todo o poder político ali em volta nessa época. Todos haviam sido subjugados. Então Judá estava com salvo-conduto da Pérsia para estar naquele lugar, para construir o templo, para reconstruir o templo. Então Judá não tinha inimigos políticos. Se pensarmos na paz, essa paz politicamente era idêntica à paz na qual Jesus nasceu. Porque quando Jesus nasceu, Israel também estava em paz. Porque o Império Romano estava dando condições para essa paz. Então, paz temporal Judá tinha. Então essa paz aqui, irmãos, é uma paz diferente. Essa paz aqui é a paz espiritual. Não é paz temporal. É uma paz espiritual. E a palavra usada aqui é shalom. O que eu gosto do hebraico é que o hebraico, as palavras hebraicas, elas carregam intenções e emoções. Claro que para nós ocidentais é muito difícil podermos ter essa dimensão do hebraico. Mas qualquer judeu, ele sabe, ele carrega essa bagagem. Quando eles falam shalom, não é uma paz jogada fora, não é algo que se fica distribuindo por aí. Não, quando eles dizem shalom, eles estão falando de uma totalidade, de uma inteireza, de uma abundância, de um bem-estar causado por uma realidade que está além das circunstâncias, além de mim mesmo, além do que eu possa gerar. É que vem de alguém que está estendendo essa realidade em direção a mim, com um compromisso eterno. Essa palavra, shalom, tem as suas variantes no hebraico moderno, que é a palavra shelem, que quer dizer pagar, ou shulam, que quer dizer pago completamente. Então esta paz aqui oferecida
É uma paz que virá completamente paga pelo sangue do Cordeiro. Da mesma maneira que Ageu linka que a glória do templo está vinculada ao Cordeiro, a presença desse Deus em Cristo Jesus, ele está, juntamente com todos os profetas veterotestamentários, linkando a realidade do Messias. Ou seja, essa paz virá quando o Messias se manifestar. E essa paz, embora real hoje, sentida hoje, porque como nós estudamos um domingo desse aí, foi domingo passado, falamos sobre a paz que temos em Cristo Jesus. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Embora essa paz nós temos, mas essa paz só será completa e absoluta na segunda vinda do Messias. Veja que são 3 dimensões. A primeira é uma paz oferecida aos judeus, que não entendia muito. Não entendia muito. Era algo que eles pensavam, e muitas vezes nós ouvimos no Antigo Testamento orações feitas ao Senhor, pedindo que o Senhor os livrasse dos seus inimigos. Quando aquela oração do Salmo diz assim, orai pela paz em Jerusalém, ele não está falando de uma paz espiritual da qual Ageu está falando aqui. Ele está falando de uma paz que os palestinos não briguem com eles. Está pedindo para se livrarem dos palestinos. Ore pela paz em Jerusalém, é de uma paz política. Então, quando Ageu traz essa palavra, vou encher, o Deus Todo-Poderoso diz que vai encher esse lugar de paz. Eles não estão entendendo muito. Porque a Pérsia já estava promovendo a eles essa paz política, essa paz temporal. Depois, Jesus aparece. Aí vem a segunda dimensão dessa paz. Ele vem e diz assim, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo a dá. Então ele está diferenciando. Não é uma paz também temporal. É uma paz que transcende o tempo e o espaço. Essa paz nós temos agora. A paz em Cristo. Mas ela ainda não é absoluta e completa. Ela só será absoluta e completa quando Jesus voltar, pela segunda vez. Paz anunciada, paz realizada em Cristo e paz consumada quando Jesus voltar na sua segunda vez. Então essas são as 3 dimensões. Então quando nós olhamos para essa paz, nós pensamos no Shulam, que é a variante moderna do Shalom, que é pago totalmente. É uma paz que foi paga totalmente no sangue do Cordeiro. É a mesma paz anunciada pelos profetas messiânicos. Que Isaías foi um dos maiores porta-voz ou boca de Deus para anunciar esta paz. E eu quero, antes da gente dar uma trabalhada lá, eu queria que os irmãos lessem em Isaías 32, 17, para termos essa visão do Shulam. S-H-U-L-A-M. O Shalom
S-H-A-L-O-M, né? O que diz lá? Isaías 32, 17. Olha aqui, primeiro, nós já estudamos isso aqui lá quando nós falamos da paz, para falarmos daquilo da paz de Deus, que é repouso e segurança. Mas aí vem uma palavrinha aí, no finalzinho do versículo, o que diz? Para sempre. Então essa paz também, esse repouso e essa segurança é decorrente de uma justiça satisfeita. É uma justiça satisfeita. A justiça de Deus foi satisfeita. Então, nós não tínhamos paz. Deus, em Cristo Jesus, destruiu a parede da inimizade, não só entre gentios e judeus, mas da inimizade entre nós e Deus. Então ele exerceu em Cristo a sua justiça, por isso Cristo morreu. A salvação é de graça, de Cristo para mim e para você. Mas de Deus para Cristo ela foi paga, com o sangue do Cordeiro. Cristo teve que morrer para satisfazer a ira de Deus, e aí a justiça de Deus aplacada, satisfeitos, nós somos justificados em Cristo, na presença de Deus. Então, quando essa palavra vem, que a paz foi completamente paga pelo sangue do Cordeiro, derramado na cruz do Calvário, está dizendo dessa satisfação da justiça de Deus, porque Deus, sendo santo, ele não poderia nos receber. Não poderia. A única maneira que ele poderia receber-nos era ser satisfeita a sua ira. Por isso que morria o Cordeiro. Por isso que o sumo sacerdote entrava uma vez no Santo dos Santos e aspergia o sangue sobre o propiciatório. Agora, de uma vez por todas, como Hebreus nos diz, foi oferecido um sacrifício único. E nós somos recebidos, ou nós temos acesso à presença de Deus. Então essa paz com Deus, paz de Deus, repouso, segurança, é para sempre. E é disto que Ageu está falando. Mas eu quero ainda, irmãos, quero falar mais um pouquinho lá na frente sobre essa paz duradoura, não é? Que virá completamente, absolutamente na segunda volta. Mas eu quero mostrar um contexto para os irmãos no Novo Testamento com relação a Jesus Cristo. Porque depois de Jesus, e Jesus ensinou isso, eu não sei se os irmãos sabem, o que os irmãos acham que é o maior pivô de briga entre os palestinos, os muçulmanos e os judeus? Qual que é o cerne da briga deles? Hein? Não, mas eles também estão em Jerusalém. Tem um pivô. Por que a briga do povo palestino, povo islâmico, com Israel? Porque a Palestina é islâmica. Na sua totalidade. Não tem cristão lá, são islâmicos. Qual que é a briga? Onde está o pivô do negócio? Hein?
Não, tem a ver porque eles são os descendentes de Ismael, né? Os Iatolás Khomeini são todos da descendente de Ismael. Mas o pivô, irmãos, de toda a briga é o templo. É onde está a mesquita. Onde está a mesquita. Por quê? Porque o judeu, ele quer reconstruir o templo. Então eles precisam do norte de Jerusalém para destruir aquela mesquita. Mas só que agora, eles estão pensando, estão lá numa escavação arqueológica, dizendo que o pátio do templo não está no lugar aonde a mesquita está. De que, na realidade, a mesquita não está no lugar do templo, mas está ao lado de onde era o templo. Eu não sei se é um arrumadinho político, mas o fato é, irmãos, que quando Jesus veio, pisou nesse planeta, Jesus trouxe essa realidade, mas essa realidade transcendia as paredes do templo. É o que nós estamos hoje. É difícil as pessoas que gostam dos judeus, que são premilenistas, é difícil deles pôr na cabeça esse negócio. Mas o fato é que a Bíblia diz assim. Eu não tenho como fugir disso. Qual é a primeira realidade que eu vejo em Cristo quando ele vai ao templo? Quando Herodes reforma o templo, aquele templo fica bonito. O Herodes do nascimento de Jesus reformou o templo ficou bonito, ele colocou pedras bonitas. E aí, quando os seus discípulos saem do templo, vão visitar o templo com Jesus, eles falam para Jesus quão bonito estava o templo. Vejam lá em Marcos 13. Vamos ler lá. Marcos capítulo 13. 13, 2. Ou pode ler 1 e 2. Então veja aqui. Primeira realidade. Jesus está dizendo que esse templo vai ruir. O templo é mais bonito que aquele que eles construíram, que ele foi reformado. Foi reformado por Herodes. Aí, quando eles vão, eles admiram o templo. Aí o Senhor Jesus diz assim, olha, não vai ficar pedra sobre pedra nesse templo. E de fato, Tito o destruiu, não só destruiu o templo, mas como destruiu também Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Não ficou pedra sobre pedra. E até hoje, ele não foi reconstruído de novo. É hoje. Ele não foi reconstruído de novo. Agora, quando Jesus vai dentro dessa discussão, é nesse mesmo contexto. Nós vamos para Mateus, capítulo 12. Então, quando nós chegamos em Mateus capítulo 12, aí a gente começa a perceber para onde é que Jesus quer levar. Para onde é que Jesus quer trabalhar esta realidade? Mateus, capítulo 12, verso 6.
a toda aquela discussão lá com relação ao sábado, não é? Sobre a casa de Deus, aquela coisa toda com relação aos discípulos, com relação a Davi, e tudo bem. No verso 6, Jesus dá uma definição e estabelece o que é que ele veio fazer aqui. O que está dizendo esse texto? Eis aqui alguém maior do que o templo. Então, irmãos, aqui está a primeira realidade que Jesus traz. Agora, como nós vimos lá na época de Ageu, na época que Jesus se manifestou, e ainda hoje, ignorância, sem a dimensão exata do que Deus está dizendo, aqui também eles não estão entendendo nada. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para dar a mim e a você esta perspectiva de uma nova realidade que Deus está construindo. E isso que Deus está construindo hoje, ninguém mais vai meter a mão. Então ele diz, primeira coisa, olha, aqui tem alguém, aqui está se referindo a ele. Alguém maior do que o templo. Primeira coisa, Deus é o alvo da adoração. O dia que nós começarmos a idolatrar esse negócio aqui, nós não estamos cultuando a Deus. Deus é o alvo, Ele é maior do que isso aqui. E não importa, eu posso estar aqui climatizadamente, num ambiente climatizado, e posso estar debaixo de uma árvore lá na África a 50 graus. Ele está lá. E Ele vai além dessas paredes. Ele não está circunscrito em parede nenhuma, de templo nenhum, de denominação nenhuma. Ele é maior do que o templo. Isso é um conceito novo que Jesus está passando para os discípulos. Difícil de entender, porque eles não conseguiam conceber isso. A concepção deles estava circunscrita dentro daquele tempo. Por isso que eles não aceitavam a evangelização dos gentios, porque eles não eram descendentes de judeu, eles não tinham os oráculos celestiais, eles não eram alvos dessas promessas. Então eles não tinham essa dimensão de Deus além das quatro paredes. Então, para adorar, sai um etíope lá da África e vem adorar em Jerusalém. Mas Deus poderia ser adorado lá, porque Deus não estava circunscrito ali dentro daquele templo. Então Jesus quis mostrar isso. Olha, esse templo bonito é verdade. Jesus não questionou a beleza do templo. Só que Jesus diz assim, olha, eu sou maior do que o templo. Vamos para João 19. Estamos pegando uma visão de cada um dos evangelistas. Diga, irmão Jorge. Isso. É isso. É isso. Isso. Presta atenção. Toda vez que você ouvir um pregador dizendo assim, toda vez, seja ele qual for, presbiteriano, batista, Assembleia de Deus, da Universal, qualquer um pregador, se disser assim, olha, se perto de você tem uma igreja, vá na minha igreja. Olha, foi na Universal, foi na Presbiteriana. Olha, é a Presbiteriana que detém. Está errado. Está errado. Está errado. Nenhuma denominação, nenhum pregador detém exclusividade da ação de Deus. Em todo lugar onde se busca
a Deus, Deus se faz achar, presente. Olha a discussão de Jesus com a samaritana. Olha, não é lá, nem cá. O que Jesus procura, o que Deus procura é o quê? Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando eu construo um mega templo para ter a exclusividade de adoração, eu já estou com megalomania na cabeça e estou parecendo um deusinho. Eu quero que a minha igreja seja detectora de todo o mover de Deus no país. Não é assim. Foi isso que Jesus quebrou. Foi isso que Jesus quebrou. Então o que João nos diz? Vamos lá, porque eu preciso chegar lá na frente. O que João nos diz em 2 João 19? Também dentro do mesmo contexto. Veja que eu estou pegando o mesmo contexto em todos os evangelistas, para que a gente tenha uma leitura, não só um único ponto de vista daquilo que Cristo falou, mas do ponto de vista de várias pessoas, testemunhas oculares, que Jesus estava falando. De 2,19, o que diz aí? Pode ler, João 2,19. É isso? Destruir este santuário, é isso que está aí? Em 3 dias. Não, João, Evangelho de João, capítulo 2, verso 19. Isso, João 2,19. 2 João. Isso, está aqui. Derruba esse templo e eu construirei de novo em 3 dias. Aí eles ficaram achando que Jesus estava louco. Porque a última reforma, o último tempo que levou, eles levaram muito tempo para fazer isso. Agora Jesus estava dizendo o seguinte, olha, derruba esse templo e eu edificarei em 3 dias. Qual o templo Jesus estava dizendo? Então, Jesus está dizendo assim, eu não só sou maior do que o templo, mas na verdade eu sou o templo. Esse é um novo conceito. É daquela realidade que Ageu está trazendo lá, com uma realidade que a maioria de nós temos dificuldade de compreender. Eu vou encher este lugar, ele está falando da glória que encherá o templo. Esse templo que ele está falando é um templo que está além dessas 4 paredes, daquele que vai chegar. Eu vou encher de paz. Então ele está dizendo, eu é que sou esse templo. Eu que sou a realidade da habitação completa, plena de Deus aqui. Sou eu. O que é, irmãos, que a gente vê agora, quando nós passamos para o que Jesus está sinalizando? Primeira coisa, o sistema de sacrifícios foi extinto. Porque agora ele é o Cordeiro de Deus. Foi extinto. Hebreus mostra isso quantas vezes você quiser. Você pega Hebreus 9, Hebreus 10, aí você vai ver várias vezes isso, mais especificamente, Hebreus 10, 14. Porque através de um único sacrifício aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então acabou o sistema ali. Então o que é que Deus vai fazer? O que é que Jesus está sinalizando que Deus vai fazer? Primeira coisa, irmãos,
o povo de Deus, nós, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, é que somos o templo de Deus. Não é mais isso aqui. Isso aqui é um prédio que nós chamamos de templo, mas para o conceito neotestamentário, templo somos nós. Olha 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16 e 17. Não sabeis, e tem uma outra versão que diz assim, não sabeis que sois templo de Deus. Mas a nossa versão diz, não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha que coisa fantástica. 1 Coríntios, capítulo 16, 3, 16 e 17. Capítulo 3, verso 16 e 17. Então, o povo de Deus, nós somos o templo de Deus. Linkando aquela ideia que Jesus estava colocando, João nos diz que na nova terra, no novo céus, não haverá templo. Porque Deus e o Cordeiro é que será o templo. Apocalipse 21, 22, se os irmãos quiserem conferir. Ele diz que nela, ele não viu o santuário, ele não viu o templo. Porque o templo, o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Imagina, a glória de Deus vai abargar toda a realidade que, estando nele, nós estamos na presença dele em adoração. Não, aqui já é outra realidade. Aqui é a dimensão extra-templo. Isso aqui transcende, né? Transcende. Não, aqui, esse maior, nós estamos falando aqui do de baixo. Eu estou só dando uma expandida aí para os irmãos. Estou levando os irmãos para a nova terra e novo céu. Isso aí não isso aí não tem nada a ver com aquilo lá. Então, o conceito novo é de que Deus, que nós somos o templo de Deus. Olha lá, 1 Coríntios 6, eu acho que é 19. Acaso não sabeis? Eu acho que é 19 mesmo, não é, irmãos? Hein? É 6, 19. Aí diz, acaso não sabeis, ou será que não sabes, que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Santuário, que é traduzido nas outras Bíblias, está correto. Templo, morada, habitação, local em que ele habita. Então, esta realidade é uma realidade neotestamentária. Então, a paz eterna, que é trazida através e paga, conquistada, essa paz habita em nós, através do Espírito Santo. Cristo é a nossa paz. Cristo é a nossa paz. Então, por isso que Ageu diz, olha, e esse segundo templo
a sua glória será maior do que a primeira, porque Deus vai estar em seu Filho lá. E vou encher esse local da minha paz. Era Cristo. Cristo, que é essa paz espiritual. Não é uma paz temporal. Por isso que ele falou que a paz dele não tem nada a ver com a paz quando você compra um carro novo, quando você se casa, quando você recebe o salário, quando você come e não tem mais fome, quando tudo vai bem, quando o emprego surge, quando aquele peso, o negócio resolve, quando aquele problema, isso é uma paz temporal, porque a fome vai vir de novo, porque alguma coisa pode acontecer que vai aborrecê-lo, que vai roubar essa tranquilidade, essa realidade de conforto. Mas a paz eterna, essa paz espiritual, ela transcende o que é circunstancial. Ela vai além. E esta paz só é compartilhada com aqueles que têm um relacionamento interpessoal com Jesus. Ninguém, irmãos, conhece ou conhecerá essa paz, experimentará essa paz fora de Jesus. Não tem. Então, nós somos este templo, essa realidade que Cristo está falando. Então, Ele vai encher-nos essa paz. E nós vamos usufruirmos dessa paz. Eu queria, irmãos, terminar somente passando para os irmãos alguns versículos sobre essa realidade. Primeiro, aquele texto que o pastor Alexandre pegou domingo passado, que está bem fresquinho na nossa cabeça, do domingo passado, que foi Isaías 9. Lá está dizendo que essa paz, que seria trazido por esse Messias, seria uma paz sem fim, sem fronteiras. Sim, claro, é aquele que traz o cetro da paz, aquele que vai exercer com autoridade e distribuir essa paz. Paz é dom de Deus. Sim, minha irmã, verdade. Posição honrosa de habitação do Senhor. E Pedro fala que nós somos, além de sermos templo, irmãos, ao mesmo tempo nós somos pedras vivas construindo, edificando a habitação de Deus. Lindíssimo isso, minha irmã. Palavra que vem e que aquilo a gente olha assim e ficamos como que sem entender. Mas nós somos templo. Por isso que Paulo trabalha muito com relação. Paulo é esse que deu ênfase a isso. Então, cuidado, vossos corpos, cuidado como você possui, não associeis a prostituta, não associeis a isso, não associeis aquilo, porque vós sois templo do Espírito Santo. Então isso é coisa que, como a senhora diz, um privilégio indizível, que a gente não consegue, de fato, dimensioná-lo, só experimentá-lo, e precisamos considerá-lo. Não, claro que não, claro que não, claro que não. Não consegue enxergar. Porque também, eles não teria essa, isso, claro, minha irmã, claro. Então vamos lá. Eu quero deixar com os irmãos primeiro lá Isaías 9, 6 e 7, que o pastor deu a mensagem foi muito boa, bem estudada, bem assim, didaticamente
fácil de ser aprendida, mas eu queria colocar apenas alguns versículos, irmãos. Zacarias 9:10. Anotem aí, você depois lê em casa. 9:10. Capítulo 9, verso 10. Isaías, para vocês anotarem, 52:7. Para carregar aquela definição de que, de fato, Jesus Cristo, para trazer essa paz, ele precisou sofrer. Isaías 53:5. Pois é, mas isso aí é quando ele vê o resultado. Mas o 53:5, alguém leia, Isaías 53:5. Eu estou com Isaías aberto aqui, deixa eu ler lá os 53:5. Olha aqui como diz, coisa maravilhosa. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então aquele sentido do hebraico moderno, de que houve um pagamento para que eu pudesse usufruir dessa paz. Então aquele que trouxe glória ao templo é aquele que se ofereceu para que a paz enchesse, mas não o templo de Judá, mas o templo que sou eu e você. A habitação do Espírito Santo. Então Deus construiu a mim e a você para sermos hospedeiros dessa realidade. Vamos para Miqueias. Eu quero que os irmãos anotem aí Miqueias, porque Miqueias é fantástico. Irmão, Miqueias está a 3 livros depois de Ageu. Depois não, antes. É porque eu tô aqui mostrando vocês 3 depois de Mateus, 3 depois, não é isso? 3 depois tem o Miqueias. Miqueias capítulo 5. Olha lá, você vê, do verso 2, ele está anunciando o nascimento do Messias e o seu reinado. Aquele texto que a gente fala, e tu, Belém Efrata, posto que pequeno configura como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá tal. O verso 5. Este será a nossa paz. Agora aqui, Miqueias está mesclando a paz, mas a paz temporal política. Por isso que quando Jesus veio, o judeu queria que Jesus massacrasse o Império Romano. Eles não entenderam tudo. Como a maioria de nós não entendemos tudo. É aquilo que a senhora falou. Essa concepção, enquanto nós não tivermos a concepção de fato que somos templo do Espírito Santo, nós não vamos usufruirmos as bênçãos de sermos templo do Espírito Santo. Então, quando Jesus veio, eles queriam que Jesus estivesse no lugar de Herodes. Olha, foi difícil mostrar para aquelas cabeças duras que não era esse o projeto. Quantas vezes Jesus fugiu porque eles queriam fazer dele rei? O próprio Pilatos tirou uma casquinha em Jesus. Você não é um rei, você não é tal. Então queriam tirar. Então Jesus não era isso. Não foi para isso que Jesus veio. Então quando nós entendemos que ele esse Messias é a nossa paz. É a mesma realidade do profeta Ageu, dizendo que Cristo
encheria o templo dessa paz. Mas só que Jesus diz, não é o templo Jerusalém, é você e eu. Somos nós juntos, construímos e sendo edificados na linguagem de Pedro. Pedras vivas, edificando o tabernáculo do Senhor. Então, é isto, irmãos, que às vezes nós não entendemos muito. Às vezes nós não temos essa concepção. Por isso que muitos de nós perdemos as bênçãos advindas desse habitar do Espírito em nós. Irmãos, o maior poder do cosmos está dentro de nós. Por isso que o pastor Alexandre falou sobre isso. O reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vós. Isso, e ficará vazio. Isso. 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 E isto, nessa conclusão, não tem como sair. E a senhora sabe que quem gerou toda essa realidade foi Agostinho, de Hipona. Numa das mensagens dele foi que ele falou que o coração do homem tinha um vazio, que era do tamanho certinho de Deus. Não é? E enquanto esse vazio não fosse preenchido, o homem não seria saciado com essa busca e esse anelo. Então, mas é isso mesmo. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Que aquela palavra lá, Ageu estava muito na frente. Ageu estava muito na frente. E Deus faz isto. É um presente profético que Deus faz. Deus sempre joga alguma coisa nas nossas vidas para amanhã, daqui a 40, 50. Benditos são aqueles que esperam, porque esperamos com segurança. Imagina Simeão, irmãos, eu fico pensando em Simeão. O velhinho ia todos os dias no templo. Falava, vai apresentar um menino hoje, ele ia para lá. Deixa eu ver esse menino. Não acontecia nada com ele, então não é esse. Quando chegou, ele toma o menino nos braços. E diz ao Senhor, Senhor, posso ir embora? Você vê, ele espera a vida toda. E hoje nós somos o cumprimento disso, irmãos. Mas dá essa palavra e eles animam, termina o templo. Mas eles não viram Jesus. Não viram. Se o Senhor Deus falar só daqui a alguns séculos, vou jogar esse negócio de novo no chão, eles não teriam feito, irmãos. Deus dá-nos algo agora, para nossa concepção agora, para que possamos usufruir. Mas tudo que Deus nos dá agora, irmãos, Ele está pensando em algo amanhã. Não ficamos alegres quando os nossos filhos nascem, irmãos? Mas os nossos filhos é para um amanhã de Deus. Não é para o hoje da alegria dos pais. Não é. Não é. Os filhos chegam para algo que Deus vai fazer amanhã. Para aquilo que o coração de Deus... O que eu preciso fazer hoje é fazer bem aquilo que está às minhas mãos. Ensiná-los, educá-los, fazê-los amar o Senhor. Cumprir Deuteronômio 6. Agora amanhã Deus vai fazer algo maior, grande. E Ele sempre vai fazer maior e mais glorioso o que Ele vai fazer depois, irmãos. Pode ter certeza disso. Chora? Precisamos fazer isso, né, minha irmã? Precisamos fazer isso.
Irmãos, então está aqui nossa paz, Jesus Cristo. Ele não tem como, irmãos, fazermos uma exegese ou explicarmos essa paz de Ageu sem olharmos as outras perspectivas que Deus deixou na sua palavra. E cumprindo aquele princípio da hermenêutica, a Bíblia responde à própria Bíblia. Então não tem como ver esse texto de Ageu sem ver todos esses outros textos e muito mais outros textos que nós temos de Efésios capítulo 2, de 1 Coríntios capítulo 7. Fala tudo dessa dimensão da paz. Nós temos, irmãos, 10 irmãos em Araraquara conectados conosco via internet. Nós temos 3 irmãos em Curitiba. Nós temos alguns irmãos que não foram alcançados pelo nosso rastreador. Temos um em Campinas, temos um em Ribeirão Preto e temos um em São Paulo. Então, a todos esses irmãos conectados conosco, que Deus tenha também transmitido ao seu coração a palavra que você precisava, porque nós temos aprendido muito com Ageu, não é? E quarta-feira que vem, ou na próxima, nós vamos estar trabalhando sobre, continuando em Ageu 10, né? Que mais uma vez Ageu começa uma nova abordagem. O que é interessante, irmãos, observar nesse livro tão pequenininho, é que nós, como povo de Deus, nós precisamos de Deus todo o tempo cuidando da gente. E muitas vezes a gente fala, não vou à igreja não, porque eu já estou cansado de ouvir essas mensagens. Pode vir porque você está precisando da de hoje. Domingo você venha de novo, que você precisa de domingo. Não é? Então nós precisamos, poderia falar, por que Deus não deu uma única mensagem? É porque nós precisamos de realinharmos, de aferirmos a nossa caminhada, a nossa visão, a nossa percepção com aquilo que Deus tem para nós todos os dias. Por quê, irmãos? Porque a vida é dinâmica. Eu me lembro de um pastor amigo meu, colega meu de seminário, e ele ele era muito colega, assim, e aí o tempo passou, nós nos formamos, e uma pessoa que era muito brincalhona no seminário, inclusive está fora do ministério hoje, chegou para ele e o chamou de apelido no aeroporto internacional de São Paulo. E aí ele respondeu da maneira que ele é hoje, o que ele é hoje. E aí esse camarada brincalhão ficou muito sem graça. Aí falou, fulano, nós somos colegas de seminário, o cara te conhece. Ele diz, não, meu irmão, você não me conhece mais. Tem 30 anos que nós nos formamos. Eu não sou mais aquela pessoa do seminário. Eu sou diferente hoje. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu tenho responsabilidade diferente. Hoje eu tenho isso. E foi falando para o punhado de professor, não me conhece, meu irmão. Hoje eu sou diferente. Por quê? Porque a vida é dinâmica, irmãos. Nós somos diferentes cada dia que passa. Nós mudamos. Nós envelhecemos. Os nossos conceitos são refeitos. Não é? Nós aprendemos. Nós mudamos. Então, por isso que Deus precisa, cada tempo, falar conosco aquilo que a gente precisa naquele tempo. Por isso que Ageu vem num tempo, briga com o pessoal, bate de frente. Depois vem no outro tempo e fala, anima, encoraja, traz mensagens de conforto. E no outro tempo ele vem e bate de frente de novo. Porque nós precisamos da mensagem de Deus todo o tempo. E uma coisa boa, irmãos, é que nós não vamos aprender tudo. Não vamos aprender tudo. Nós não sabemos tudo.
E ainda o que nós sabemos, hoje vamos esquecer amanhã. Por isso que a gente precisa ser lembrado. Como alimento. Como alimento diário. Parece que nós consumimos aquilo que nós aprendemos. Chega um tempo que você acha que não sabe mais nada. Eu não sei se os irmãos sentem isso, mas a mesma coisa eu sinto. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que orar, eu tenho que pesquisar, A pessoa fala assim, mas o senhor não precisa de ler mais. Preciso. Eu não prego se eu não ler. Preciso ler a palavra, eu preciso de alimentar da palavra, porque senão não... Tudo o dia inteirinho, meu irmão. Verdade, verdade. O que nós sabemos é quase nada, não é? Mas o que nós não sabemos é muito mais. São essas concepções de Deus. Deus é tudo, né, irmãos? E nós somos limitados na nossa compreensão, na nossa concepção. Talvez coisas simples, que é descansar nele. Olha que coisa mais simples, que ele diz assim, entrega-me o teu caminho e eu vou cuidar de você. A gente acaba pegando para nós os problemas da vida e achamos que vão resolver, né? Então, são coisas simples, elementares, e a gente ainda fica tentando fazer outras coisas. Vamos nos colocar em pé, irmãos, vamos orar, agradecendo a Deus por esse tempo tão especial que Deus nos deu hoje, e louvar a Deus pela vida de cada um de nós. Deus amado, é com grande alegria, Senhor, no nosso coração, que nós recebemos esta palavra do Senhor hoje à noite. Como diz a tua serva, Senhor, às vezes nós não valorizamos como deveríamos valorizar esse bendito privilégio que nós temos de sermos templo do Senhor, a habitação do Senhor. Ó Deus, faça com que a nossa mente possa perceber desse bendito privilégio. Possamos, ó Deus, viver de maneira tal a glorificar o teu nome, a honrá-lo, a dar, ó Deus, oportunidade àqueles que andam conosco, que ainda não conhecem o Senhor, conhecê-lo através das nossas vidas. Deus querido, capacita-nos, ó Deus, para cada momento. Dê-nos, ó Deus, sempre a bênção de compartilharmos a graça, as misericórdias do Senhor com o outro. Ajuda-nos, Senhor, como servos do Senhor, a entendermos a Tua palavra. Teu Espírito Santo, a cada dia, seja o nosso instrutor, aquele que fala a alma, transmitindo essas palavras tão gostosas da Tua sagrada letra. Obrigado, Deus, por cada irmão aqui nesta noite, cada família aqui representada. Dê-nos, ó Deus, um restante de semana na Tua presença. Obrigado, ó Deus, pelos irmãos da internet, que o Senhor estenda sobre eles a Tua graça e as Tuas misericórdias. Também, ó Deus, eu quero colocar nas Tuas mãos agora, ó Pai, aquela equipe que vai estar embarcando de madrugada para Guiné-Bissau. Deus amado, são médicos, dentistas, enfermeiros, outras pessoas que vão acompanhando, ó Deus, que o Senhor os leve debaixo do Teu paternal cuidado e que eles abençoe ricamente aquela localidade com as suas especialidades, com seus dons, e que seja um tempo prazeroso da Tua igreja naquele lugar e que o Teu coração se agrade desses queridos irmãos. Obrigado, Deus, por sermos parceiros deste trabalho ali na África. Obrigado por aqueles irmãos que contribuíram, por aqueles que têm contribuído com essa igreja para que ela possa ajudar no ministério lá na África. Obrigado, Senhor, por mais esse tempo. Em nome de Jesus,
nós te agradecemos. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor.